Ok. E a apresentação Olha, olha, do nosso espera, mas eu palestrante. não recebi a notificação de gravação. Já está? Sim. Deixou-te Ah, avisar? Se calhar Não, deixou. não, eu Ok, recebi. eu também. Mas o meu diz a reunião está a ser gravada. Eu também. ok. Vou tentar pôr o nosso palestrante em destaque. Ok. Foi gosto. Eu apresento o engenheiro Helder Araújo. O engenheiro Helder Araújo é engenheiro em gestão e ordenamento rural, mas depois tem uma formação muito diversificada. Fez uma pós-graduação em dinâmicas sociais, riscos naturais e tecnológicos. Depois fez uma especialização em planos de defesa da floresta contra incêndios, que eu acho que é uma área que ele continua a dedicar muito do seu tempo. E desde 2017 é coordenador dos serviços municipalizados de proteção civil, não sei se diz isto, do município de Montemoro Velho, onde eu acho que ele faz tudo. Ou seja, o Helder tem esta formação diversificada e tem muita experiência no campo, e na verdade nós temos todo o gosto em tê-lo aqui para dar o seu testemunho na área das espécies invasoras e muito das invasoras aquáticas, mas não só. Mas o Helder faz muitas outras coisas que têm do âmbito da proteção civil e, portanto, é assim quase um homem dos sete ofícios. Um, e vai tocando todos muito bem. Também tem sorte de ter aqui uma equipa, que eu já vi aqui alguns elementos que dão apoio e tenho a certeza que ajudam aqui, que não seja assim uma tarefa impossível. E é com muito gosto que eu tenho aqui o Helder, porque fui acompanhando o esforço e a criatividade e a inovação e a força de não ter medo de arriscar neste mundo das invasoras e muito em particular das invasoras aquáticas, que são de facto um desafio gigantesco, e eles não o conseguiram eliminar, mas estão a dar conta dele. E portanto, Helder, é um gosto, muito obrigada e, e a palavra é tua. Obrigado, Beo, e boa noite pelo convite e pela esta parceria, e nós já trabalhamos nesta matéria há algum tempo, e obrigado por também estarem ao nosso lado e ajudarem-me a mim e a minha equipa, que nós, o serviço, somos compostos por vários elementos e posso dizer que tenho uma equipa fantástica e que vai atrás dos meus desafios. Eu sou desassossegado e eles acabam por ir atrás de mim. Então, boa noite a todos, obrigado por este bocadinho. Vou tentar partilhar um bocadinho da nossa experiência que nós temos em Montemoro Velho. Vou partilhar uma mini apresentação que foi feita para ter alguma noção do que nós vamos fazendo em Montemoro Velho. Está perfeito, já está. Ficaste sem som, Helder. Como é que nós conseguimos ajudar a pôr o som? Em Estávamos a ouvir o vídeo, estávamos a ouvir o vídeo. Nós estamos a ouvir o vídeo, acho que falhou qualquer coisa agora. Nem ele tem som. plena bacia hidrográfica do Mondego, Helder, Montemoro não tens Velho é som. uma das zonas do Estás país com mudo. em plena bacia hidrográfica do Mondego. Helder, Do Mondego, Montemoro Velho é uma das zonas do país com maior quantidade de plantas de rio e aqui se formam habitats de vida típicos das zonas úmidas. E a proliferação de plantas exóticas invasoras é uma ameaça a esta diversidade e põe em risco os ecossistemas. A Ludwígia rastejante e a Ludwígia de flores grandes, designadas por Ludwígias, são exemplos de espécies invasoras que suscitam grande preocupação. As
Suas belas flores amarelas distraem-nos do perigo que realmente representam: o domínio completo sobre os habitats invadidos. Espécies nativas, já ameaçadas ou em risco de extinção, são expulsas dos habitats onde outrora prosperavam. São exemplos o junco florido e o nenúfar amarelo, o último exemplar do Vale do Mondego. E ao produzirem substâncias que contaminam a água, as ludvígias tornam insustentável a coexistência com outras espécies de plantas e de animais deste habitat. Nesta área temos muitas espécies invasoras aquáticas, algumas que já cá estão há muitos anos, como a erva pinheirinha, ou o jacinto, que está há menos anos e que é talvez a invasora aquática mais conhecida, mas temos algumas invasoras muito mais graves que o jacinto, nomeadamente a Ludwigia peploides, ou a Ludwigia rastejante, que é uma espécie invasora que chegou há pouco tempo, que é pouco conhecida, mas cuja invasão é muito mais rápida, o impacto é muito maior, o controle é muito mais difícil e muito mais caro, e que inclusivamente agrava a invasão do jacinto e dificulta o controle do jacinto. A biodiversidade entra em declínio. Os ecossistemas sofrem um impacto irreparável com consequências para a vida humana. A agricultura e as atividades de recreação, como a pesca, uso balnear ou a prática de desportos náuticos, são afetadas, com os graves impactos económicos e sociais que daí advêm. A paisagem fica descaracterizada, empobrecida. É urgente agir. O preço da inação é demasiado alto. As ações desenvolvidas pelo município de Montemoro Velho, ao abrigo do Plano de Ação Local para a Prevenção, Detecção Precoce e Controle das Ludvígias no território da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, refletem o investimento do município em impedir a propagação das ludvígias e de outras espécies invasoras aquáticas, agindo preventivamente com a sensibilização da população, em especial de quem usufrui das massas de água para o impacto destas espécies invasoras, e adotando medidas de biossegurança, como a desinfecção de materiais e equipamentos em estações de desinfecção fixas e móveis, como a instalada no Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho, mas também com ações estratégicas no terreno, que têm como objetivo erradicar focos de invasão e controlar a propagação das ludvígias no território. Ter um papel ativo na conservação da biodiversidade da região é uma responsabilidade de todos. Ajudar está nas suas mãos. Junte-se a esta causa. Puder, O som sem está som, está ligado. sem som. O microfone do Zoom está desligado. Continua. Tens o microfone perninho cruzado no canto inferior esquerdo do Zoom. Inferior esquerdo, um áudio, um coisinho que diz áudio. Deve ter uma coisinha vermelha em cima. Tens que atirar, tens que carregar. Não, não tem nada a ver com a partilha. É só mesmo no Zoom. Hum. Como é que a gente... Nós não conseguimos, como anfitriões, simples, não. Só conseguimos pedir-lhe para pôr. Ah, agora já estás, agora já deve estar. Ativar som. Clica aí, clica. Eu não tenho som. Eu tenho microfone vermelhinho, está cortado. Eu aqui não consigo ligar. Não, eu consigo pedir, mas depois eu não respondo. Helder, sai e volta a entrar no tanque. Nesse sentido de vingança, para quebrar esse ovo logo no princípio. Acontece que isso não resultou, mas não se pode. Estamos a ouvir o Mário. Ele deve ter. E agora conseguem ouvir-me? Chegou. Ótimo. Fechas. Ok.
Já me conseguem ouvir agora em condições? Já Ok, ainda bem. já conseguimos. Perfeito. Ok. Então, isto era o panorama que nós iríamos ter e tínhamos no Vale do Mondego. Nós temos uma rede hidrográfica extremamente densa e é este panorama que nós nos fez e foi durante alguns anos, e já estamos nesta matéria há cerca de 10 anos, era isto que nós trabalhávamos e era isto que nós víamos. E era desolador vermos os nossos ecossistemas e os nossos rios completamente ocupados por invasoras. Só para terem uma noção dos custos que o município já acartou com estas intervenções, nós começamos com cerca de 15 mil euros há 10 anos atrás e neste momento já vamos com cerca de 830 mil euros já investidos em 10 anos nesta matéria só na área do controle. E tem sido sempre um pouco o investimento e tentar arranjar formas de tentar minimizar os danos que nós temos associados a estas invasoras. Porque, como a nossa área e a minha área específica da área da proteção civil, é complicado nós termos os sistemas drenantes e as zonas de escoamento de águas no inverno com caudais elevados e termos estas massas de vegetação a fazer entupimento aos canais de escoamento de águas, às estações de drenagem. Isso torna-se crítico para a questão das inundações do vale e a falta de segurança que pode acarretar para as nossas populações. E só para ter esta noção de, em 10 anos, só o município, tirando a comunidade intermunicipal, que também temos vários projetos associados à comunidade intermunicipal e outras áreas de investimento, vão 830 mil euros. As pessoas às vezes não têm noção, mas às vezes é complicado explicarmos os custos que estas ações ou que estas intervenções acarretam no território. Fizemos vários projetos, tivemos um conjunto de projetos, nomeadamente ao Jacinto de Água, que foi as espécies que mais intervencionamos, que foi o Jacinto de Água e as Ludvígias. Foi os grandes projetos que nós desenvolvemos no âmbito de investigação, no âmbito de procedimentos de biossegurança, de compostagem. Todas as áreas que nós conseguimos intervir ou conseguimos integrar, fomos a elas para tentar arranjar alguns fundos europeus e comunitários para tentar fazer face às despesas que nós estamos a acartar e para termos também uma bolsa de oxigênio na intervenção e neste tipo de procedimentos. Lá está o Jacinto de Água e depois a partir daí foi construído todas estas metodologias. Nós fizemos para a dupla de ação que assim elaborou, nós também tivemos um conjunto de ações de monitorização de todas as estruturas que nós tivemos, destas 14 medidas que estão basicamente aqui espelhadas das necessidades quase, digamos que semanais, já não digo diárias, que temos que olhar pelos nossos recursos hídricos e chamar a nós também mais vigilantes e mais segurança, desde integrarmos a GNR no âmbito da fiscalização, desde no âmbito da educação e divulgação nas escolas, desde formação, desde um conjunto de trabalhos que nós fizemos com a comunidade, desde a aquisição de equipamentos, de formação aos próprios trabalhadores, quer os trabalhadores afetos ao meu serviço, quer às estruturas dos espaços verdes e outros serviços que utilizam os espelhos de água e fazem gestão de vegetação, um pouquinho também para controlar também a questão da proliferação. Um sem número de ações que fomos acompanhando ao longo destes anos para fazer face ao controle, digamos assim, destas espécies. Isto era o nosso panorama. Fizemos grandes intervenções. Nós fizemos intervenções drásticas nos espelhos de água, que foi uma situação extremamente gravosa. Nós passamos em 2018 por um Leslie em que a vegetação foi basicamente tombada para dentro dos espelhos de água. Nós ficamos com o arvoredo dentro dos rios, dos espelhos de água, das valas, e foi um trabalho árduo tentar recuperar as margens, tentar limpar, para depois começarmos a seguir para planos e começar a recuperar zonas e voltar
a ter as massas de água minimamente limpas, digamos assim. Lá está, mais uma intervenção que nós fizemos, com vários players que na altura fizemos, nomeadamente entre a Escola Agrária e aqui a equipa da professora que nos acompanhou e que foi fundamental muito para testarmos e avaliarmos e continuarmos a estudar. Hoje em dia, digamos que o ensino deve estar muito ao nosso lado e o acompanhamento técnico. Nós não dominamos, na minha área, nós não dominamos tudo. E se não tivermos uma equipa técnica para nos acompanhar e tentarmos implementar as soluções no território, torna-se extremamente oneroso e complicado. E isto era o nosso aspecto. Só para ter noção, esta zona nós fizemos ensaios com fitofármacos já quase que em desespero, porque não é fácil olhar para um território e que nós todos os dias o percorremos e olharmos para as nossas massas de água e vê-las assim. E aqui mais uma vez temos uma estrutura onde nós temos basicamente as atividades, basicamente quase todas distribuídas. Apraz-me dizer que também todos os procedimentos que nós fomos fazendo de acompanhamento e de procedimentos de metodologias foi sempre muito focado para o combate e sempre muito focado para a intervenção e para a remoção. Às vezes andávamos quase contra o relógio, porque estas espécies têm uma proliferação e uma propagação que é uma coisa estonteante. E foi no conjunto de atividades que nós tivemos, desde a prevenção, desde as vigilâncias, desde detecção, desde voos que nós fazíamos para fazer cartografia, desde remoções mecânicas, desde alguns projetos que nós fizemos no âmbito da compostagem e continuamos a fazer mais outros estudos, acabamos por muito tentar arranjar sempre uma solução, porque basicamente digamos que o município, ou o Serviço Municipal de Proteção Civil, ou a Câmara Municipal de Montemor Velho, não é responsável pela gestão destas espécies. Nós temos institutos, temos entidades, nós não gerimos massas de água, mas nós temos o problema e temos que arranjar soluções. E aqui tivemos que arranjar soluções e tentar pôr mãos à obra, e foi aquilo que nós fizemos. E foi, mais uma vez, um conjunto de intervenções que estão espelhadas na apresentação. A questão da biossegurança, foi-nos feito um pedido, e a partir daí muito no âmbito da professora, que nos pediu a questão da biossegurança, porque nós tínhamos um centro de alto rendimento e podemos acolher embarcações para a prática da canoagem do remo de basicamente todo o mundo. E a gente nunca sabe o que é que essas embarcações podem trazer ou poderiam acarretar. E aí arrancamos com o projeto da questão das estações de biossegurança e a questão dos procedimentos de desinfecção e a questão da esterilização de todos os equipamentos que permitem as intervenções, quer no edifício, no centro náutico, dedicado à prática desportiva no espelho d'água, com uma estação fixa, quer depois as móveis para acompanhar os trabalhos junto de outras massas de água e para a desinfecção dos equipamentos. E foi a partir daí desenvolver mais esta ação e desenvolvemos mais este trabalho de procedimentos de desinfecção. E aqui temos, esta é a nossa estação móvel, onde nos permite transportá-la, e aqui dá um pouco apoio à comunidade intermunicipal, que quando nós temos as embarcações partilhadas entre os vários municípios da região de Coimbra, basicamente aqui a zona do litoral, em que nós temos um equipamento partilhado, acabamos por fazer procedimentos de desinfecção, e quando o equipamento chega a Montemor ou quando sai de Montemor, acabamos sempre por fazer procedimentos de desinfecção às embarcações, às giratórias, aos carros, para ver se minimizamos o transporte ou a proliferação noutras massas de água. E aqui está um exemplo da nossa estação portátil para a desinfecção. É composta facilmente, tem aqui esta estação é composta por uma estrutura
de equipamentos que permitem depois a própria desinfecção e a própria esterilização dos equipamentos. Aqui temos o exemplo em que quando nós andamos com os caiaques, por exemplo, são outros equipamentos. Ao fundo temos o anfíbio, que é compartilhado entre os vários municípios da região de Coimbra, só para terem noção como é que são depois a questão das desinfecções e dos protocolos de desinfecção. Esta é a que está basicamente fixa e que está alocada ao centro náutico, onde aqui damos um pouco apoio às federações, quer de canoagem, quer de remo. Só para ter noção, este ano vou ter um Mundial de Canoagem, onde já tenho inscritos 72 países, desde a América do Sul, a América do Norte, a África, a Ásia, Japão, Coreias, tudo o que posso imaginar do mundo, estarão embarcações do mundo inteiro em Montemor para a prática náutica e desportiva. O que significa que a gente nunca sabe o que é que pode levar ou o que pode trazer, e aí foi a nossa tentativa sempre um pouco de estagnar estas proliferações ou este transporte de sítios para outros sítios. Algumas imagens do nosso centro náutico, onde nós temos a questão das embarcações e dos países que por cá passam. Lá estão os procedimentos, e aqui acabamos muito por a questão das desinfecções e a questão dos protocolos e a questão da esterilização. Nós, entretanto, também, como a canoagem nos permitiu contactar com 2 empresas que são as próprias empresas que fazem as embarcações, fizemos alguns testes para ver a questão da durabilidade dos materiais e da questão dos ágios, um bocadinho para ter noção se podíamos ou não danificar, e estamos a fazer ainda estamos a trabalhar um pouco com essas 2 empresas que fazem a produção e o fornecimento de embarcações para os atletas de alto rendimento do mundo inteiro. Uma delas podemos nos orgulhar, que é a Nelo, que é de origem portuguesa. E depois, mais uma vez, a questão sempre da necessidade e dos procedimentos e um pouquinho, e aqui as equipas mais operacionais e as equipas que geralmente acompanham este tipo de intervenções, que é dos equipamentos que são do município, ou que são contratados, ou que são de cima da região de Coimbra, ou de outras entidades, acabamos muito por andarmos, e eles têm essa noção, e eles próprios definem estes procedimentos, e aqui é fundamental este rigor, basicamente este protocolo de manutenção e de exercício que nós temos nesta matéria. Depois de trabalhar muito os mais pequenos, e os mais pequenos têm sido uma mais-valia. Hoje em dia já não são por nós irmos às escolas, são as escolas já a pedir-nos colaboração na informação e na divulgação destas matérias. Cada vez mais as nossas comunidades escolares e os mais pequenos já estão mais sensíveis para estas matérias, já começam a ter outra noção e já começam a tentar trazer os pais. E às vezes aqui, em dias comemorativos, acabamos por trazê-los um pouco ao rio, e para eles sentirem a dificuldade, só eles vendo, ou só eles sentindo, ou só estando presente, que eles também têm esta forma de depois poderem ou não transmitir informação da melhor forma e da necessidade para a matéria. As atividades todas que nós damos nos vários níveis de ação, e aqui é cada vez mais a informação, e a formação é fundamental, e a necessidade de despertar as comunidades para esta temática, porque às vezes é complicado vir-me o sargento da GNR dizer que, engenheiro, olha, tenho no Facebook alguém a vender jacintos de água numa determinada zona, ou numa feira quinzenal que há numa determinada localidade. Ainda temos estas situações, e ainda temos estruturas que vendem plantas ornamentais, que ainda têm plantas aquáticas, e às vezes a aqualifilia e os lagos que estão nessas estruturas acabam por ter muitas plantas exóticas, e o abandono e o desleixo às vezes do abandono nestas plantas é catastrófico, e depois nós sentimos isto depois no terreno.
Aqui são ações que nós tivemos, quer com os nossos trabalhadores quando andamos a fazer intervenções, quer na seleção de espécies, quer no voluntariado. Nós todos os anos fazemos uma atividade de voluntariado para descermos uns setores do leito abandonado do periférico direito, para as próprias pessoas terem a noção e para o conhecimento. Às vezes as pessoas só com o conhecimento é que vamos lá, porque se não tiverem, acabam por não conseguirem abarcar. E aqui é a formação, e muitas das vezes nós mexemos, e às vezes não devíamos mexer, devíamos fazer de outra forma, e aqui a formação é fundamental para a gestão destes ecossistemas que são extremamente débeis e cada vez mais sensíveis a esta matéria. Aqui tenho 3 espécies que são o ex-libris da minha zona, do meu município, e são estas espécies que nós queremos manter. E são estas espécies que nós pretendemos manter e acarinhar. E cada vez mais sentimos, e agora temos mais 2 projetos a decorrer, um pouco para introduzir e para expandirmos estas plantas aquáticas em lagos artificiais que vamos criar em zonas ribeirinhas, para um pouco criarmos aqui umas maternidades para acolhermos e para ver se não os deixamos desaparecer, porque infelizmente o aumento das infestantes e os aumentos das exóticas e todas as plantas que estão associadas às invasoras acabam por limitar e fazer com que estas espécies desapareçam do território. Este é o nosso nunfo amarelo, que já andamos há algum tempo a tentar preservá-lo e ver se ele não desaparece do Poço da Cal, que é dos poucos sítios já da região do Baixo Mondego, onde esta espécie ainda surge em meio natural. Aqui o Nox ex-libris, que é das espécies mais em vias de extinção. No âmbito deste processo e com a colaboração dos técnicos da Escola Agrária e das invasoras.pt, acabaram por nos colaborar na identificação e na catalogação, e depois acabamos por, em trabalhos que as equipas de sapadores andavam a fazer no âmbito de um outro projeto que nós temos, que é o Polo Taipal, encontramos esta variedade, não só na zona ribeirinha, onde nós temos a zona ribeirinha, em Monte Moro Velho, mas também acabamos por depois a identificar noutra zona, no Polo Taipal, junto a uma linha de água, e ficamos radiantes. Inclusive nós acabamos por informar o ICNF, o próprio ICNF nem sequer tinha a noção que esta espécie se encontrava naquele polo. Acabamos um bocadinho, lá está, do conhecimento até foi transferido para as equipas que fazem a própria intervenção no território. Se as próprias equipas não tiverem o conhecimento botânico e todas as espécies, acabam por depois, quando andam a fazer gestão, não terem noção ou não cuidar. E aqui foram os colaboradores do Serviço de Proteção Civil que as identificaram e que as encontraram, e acabamos por depois catalogá-las e comunicamos depois ao ICNF no âmbito do Polo Taipal. E hoje esta fotografia foi tirada de hoje, e este é o Poço da Cal. Por enquanto estará assim, mas já temos manchas de jacinto e já temos ludovígias a romper, e é um trabalho contínuo. Neste momento nós estamos com um projeto com a comunidade intermunicipal no âmbito das remoções, em que nós temos embarcações e pessoas afetas a um período muito intenso de trabalho e de remoção, e neste momento temos este aspecto. Vamos ver por quanto tempo conseguimos manter assim, mas é sempre um trabalho em glória. E obrigado por este bocadinho. Muito obrigada a nós, Hélder, por esta partilha. Parabéns. Para as perguntas, tenho que dizer, é um orgulho ver um profissional de proteção civil dizer estes nomes destas plantas todas. Não é frequente. Temos aqui uma série de perguntas que foram surgindo. Não tenho certeza que algumas acabaram por ser respondidas. Não vi bem ao que elas surgiram, mas eu vou fazer. Eu acho que é importante também ser. Portanto, havia alguém que perguntava. Eu vejo aqui a primeira. Eu acho que a questão primeira que está por da responder
É o Vítor Bombeiro que pergunta: uma limpeza de uma área tão afetada como mostra nas imagens, tem algum impacto também na fauna aquática como impacto secundário, certo? Vocês têm algum estudo que tenha avaliado esse impacto? Não. Os únicos estudos que nós temos, e um pouco associado à Associação de Regantes do Baixo Mondego, nós somos uma zona agrícola de produção intensiva de milho e de arroz, o que significa que as valas de enxuga transportem muito material, quer orgânico, quer inorgânico, para as massas de água. E no caso do Jacinto, eles ainda desenvolvem muito mais rápido por causa da disponibilidade de matéria inorgânica e orgânica e acabam por ser depuradores e purificadores da água. Contudo, devido a estas condições, eles têm um desenvolvimento estrondoso, o que significa que o espelho d'água é completamente tapado. Tudo o que está abaixo do espelho d'água acaba por desaparecer. Inclusive, nós já neste momento também estamos com outro projeto na ADEL no âmbito dos recursos piscícolas, porque nós somos uma zona também com algumas espécies de peixes também já com alguma lacuna de desaparecimento, nomeadamente muito nisso que nós temos que é o roiaco, também já estão em declínio. E nós temos agora a tentar fazer um projeto de investigação com alguns cientistas no âmbito dos recursos piscícolas. Nós neste momento até está a decorrer com a questão da lampreia e estão com a Universidade de Évora e estão a acompanhar-nos no âmbito da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, a questão neste momento da solta de lampreia, porque nós temos esta espécie em declínio no Vale do Mondego e era uma espécie que era utilizada na confecção e na gastronomia, e é uma delas que, e muito por estas questões de qualidade de água, níveis de água, a água sem qualidade, porque depois estas espécies acabam por permitir a degradação do espelho de água e da coluna de água, morrendo tudo o que está na própria coluna. Exatamente. Já encontrei a pergunta que eu estava a dizer, que achava que tu tinhas falado um bocadinho ao longo da palestra. Tanto o Rui Costa como a Sandra Maria falam quando mostraste as extrações de biossegurança, de desinfecção, Uhum. se é usado algum tipo de pesticida ou algum produto nessa desinfecção. Depois tu acabaste por chamar a atenção um bocadinho, não foi? Sim. A única coisa que nós utilizamos é a diluição de lexívia. Não utilizamos mais nenhum produto. É a concentração de lexívia que é feita a diluição para não permitir a degradação dos equipamentos. No âmbito do centro náutico isso acontece e nós não. As embarcações são caras e de alta competição e não queremos ali causar alguns problemas e queremos que eles se associem a nós. Então, as diluições, temos estado a testar as diluições de hipoclorito, que é a lexívia que nós utilizamos para a desinfecção, que é, neste momento, é a única coisa que podemos utilizar, porque infelizmente nem sequer temos produtos homologados para este tipo de espécies. Mesmo o ensaio, nós temos feito com a colaboração da professora Hélia e do Jael, a questão da aplicação dos fitofármacos para a Ludwígia no Passagal, onde nós temos testado a diminuição e os resultados que nós temos, e se já avançamos para a questão dos ensaios com os fitofármacos, é porque já estamos em desespero, já estamos quase em fim de linha. E aqui notamos e temos esse acompanhamento, e tem sido extremamente complicado, mesmo a questão das aplicações. O espaço onde nós aplicamos, porque agora já nem todos os equipamentos terrestres conseguem, já temos que ir para equipamentos aeronaves para fazer pulverização, porque já nós temos alturas do ano em que os caudais, basta alterar, já não conseguimos entrar nas margens do leito do rio, porque nós não aplicamos no espelho de água, aplicamos nas margens, que já não têm água, e já não conseguimos entrar com equipamentos, e aqui é esta questão que também já de recurso, porque a propagação e o desenvolvimento é caótico. E onde nós temos a maior concentração, por exemplo, na carapinheira, que é o junco florido, onde nós temos a maior concentração daquela espécie que é fundamental nós mantermos, porque infelizmente podemos perdê-la. Sim, já esteve mais longe. Já estamos. E depois, Está aqui uma pergunta ainda em relação à parte de desinfecção. Perguntam se a água é recolhida de alguma maneira e tratada, a água que usam para a desinfecção.
Nós na estação fixa temos uma mini bacia de retenção, em que quando nós temos, acaba por reter e é encaminhada para uma célula. A portátil não temos nada consigo, porque ela geralmente anda no terreno, mas as concentrações que nós utilizamos também são geralmente nós utilizamos mais a questão da temperatura para a esterilização. Não sei se estavam a pensar tanto na qualidade da água, como também no que é que a água pode estar a transportar, como é que vocês garantem que o que estão a tirar não vai voltar ao rio? Nós basicamente é quando tiramos os equipamentos em espaço firme e fora do espelho d'água, fazemos essa esterilização e geralmente temos equipamentos que nos permitem depois fazer essa recolha. Infelizmente nós temos que fazer recolhas, por exemplo as ludovígias temos que fazer recolha para sítio e colocá-las não podemos colocar para a terra, não podemos transportar, são recolhidas em saco e depois levamos para o serviço e aí temos que basicamente incinerar, porque não temos encaminhamento e não os podemos transportar. É aí que nós teremos que sempre esta questão da desinfecção com filme plástico, em que os equipamentos têm que estar protegidos, para um pouco não contaminarmos o solo e a questão das sementes, o que é o pior das ludovígias é a questão das sementes e a fragmentação é horrível, é uma coisa assustadora. Eu já comecei a brincar com as minhas colegas que vou ter só das dos Jacintos. O Jacinto é muitíssimo mais fácil do que as ludovígias, sem dúvida. Porque Olha, escrevam lá aqui no chat. Não escrevam no chat, não escrevam, porque senão eu vou perder as perguntas. Ponham lá as mas está aqui mãozinhas uma amarelas. pergunta. Quem é que conhece a ludovígia? O Jacinto eu acho que conhecem. Ponham lá a mãozinha amarela no ar, a mãozinha do Zoom de ações, conhece a ludovígia, as várias ludovígias, 2 ludovígias que o Alder falou. Vê se surge alguma mãozinha, porque é uma espécie de facto que é muitíssimo mais problemática. Olha a Sílvia, a sério, Sílvia, muitíssimo mais difícil, muitíssimo mais desafiante, muitíssimo mais desconhecida. E portanto, mas o Jacinto, como é muito visível e muito mais disperso, as pessoas vão conhecendo melhor. Mas estava aqui uma pergunta que vinha na continuidade dessas e que eu não sei quando é que a Natália fez esta pergunta, mas eu acho que era quando estava a falar do Jacinto, que ela pergunta qual é que é o destino dado às invasoras. Eu calculo que fosse do Jacinto, da Ludvígia tu já respondeste, ou Jacinto, o que é que vocês fazem? O Jacinto neste momento estamos a recolhê-lo e a compactá-lo, basicamente, e a colocá-lo num sítio específico para os hidratar. Nós temos estado a testar no âmbito do procedimento a compostagem e encaminhá-lo para um protocolo que temos no âmbito acima com a Agrária de Coimbra e com a Ciro, no âmbito da questão do Jacinto, sem termos ludovígia. O que é que nos está a acontecer? É que nós neste momento ainda só fizemos ensaios de compostagem e a professora Filomena e o grupo da professora Filomena da Agrária de Coimbra têm feito esse trabalho, esse estudo no âmbito da compostagem do Jacinto, mas ainda não temos informação nem conhecimento para as ludovígias. O que significa que se tivermos zonas contaminadas com o Jacinto e ludovígias, já não podemos fazer. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer a recolha e a colocação na zona ainda de leito e depois teremos que incinerar ou triturar no local. Já nem merece a pena estarmos, porque neste momento a grande zona que nós estamos a entrevistar, que chama-se Poço da Cal, junto ao Casal Novo do Rio, é uma zona muito contaminada já com ludovígias e aí é caótico, estamos a tentar separar a ludovígia do Jacinto Água, que é incomportável. E aí nem está equacionado a questão do transporte, que nem sequer vamos retirar do vale. Não há se calhar sublinhar, para nós é super óbvio, mas há pessoas que podem não perceber porque é que o transporte não se pode fazer, porque associado ao transporte é muito fácil associar dispersão da espécie com fragmentos ou com sementes. Portanto, quanto mais uma boa medida de biossegurança é diminuir os transportes destas espécies em fases em que elas possam libertar ou sementes ou fragmentos ou bocadinhos que possam originar novos indivíduos pelo caminho, não é? Sim. Sim, porque ainda por cima algumas delas sobrevivem em água e em terra. Como a luz. Sim. Só falta o ar. As ludovígias, infelizmente, as estruturas das ludovígias é assustador porque elas dão-se na margem, são subaquáticas, são flutuantes e acabam por ainda
galgar o jacinto é assustador porque elas dão-se quase nos 3 ecossistemas. É uma coisa assustadora. E o desenvolvimento dela e a propagação de sementes, que elas produzem semente, que é assustador. E a latência. É que nós não tenho essa noção e não sei se há estudos da questão da latência e quanto tempo é que estas sementes perduram no espaço e no tempo. A Ludwig eu não sei, mas o jacinto pode durar 20 anos. Sim, mas se nós conseguimos a manutenção do jacinto, se nós conseguimos que ele não faça a floração e se nós formos fazer as remoções até antes dele fazer a floração, nós vamos começando a diminuir o banco de sementes. Agora, a questão da luz de vida é impossível, nós não conseguimos controlar de todo esta. Sim, a época de floração é muito mais desafiante. Muito, sim. Daqui uma pergunta da Paula Lorenzo, que perguntava quanto tempo é que demoram as espécies invasoras a fazer um tapete fechado, como mostraste nas fotografias? O jacinto de água mais que duplica no dia. Como eu disse, incrível, a não é? temperatura, intensidade solar, luz e nutrientes, que nós somos ricos em nutrientes. Eu costumo brincar que nós somos uma maternidade, somos ricos em tudo. Temos excessos em tudo. O que significa que sou rica em exóticas, invasoras, tudo o que posso imaginar. E às vezes é assustador. Nós andamos ainda hoje fiz o circuito e hoje ainda tive uma equipa a fazer monitorização do leite abandonado da estação de bombagem do Foja até Monte Moro Velho, onde Ireira e parte um bocadinho da Figueira da Foz, e aí é já assustador nós retirarmos o jacinto e agora temos a erva pinheirinha a ocupar o espaço do jacinto. Depois tiramos o jacinto, já temos outra espécie a aparecer, as eólias, pronto, e andamos nisto, tiramos uma, aparece outra e às vezes andamos aqui um pouquinho contra o Estão tempo. lá, na verdade, não é? Estão só abafadas pela que estava a dominar. Sim. Olha, temos aqui uma pergunta que é um bocadinho ao lado, mas que eu acho interessante, que se calhar tu podes ajudar. Eu não sei de onde é que a Ruth nos está a ouvir, mas ela fez um relatório de licenciatura sobre a caracterização de uma ribeira e gostava de avançar com um projeto para restaurar a ribeira. E ela pergunta qual é que é a dica para fazer o município, que não sei qual é, perceber a importância de investir um montante financeiro para o restauro, em vez de pensarem nisso como um custo insuportável. O que é que vos fez mudar e investir nisto? Eu tinha aqui uma colega minha que é a engenheira Silva Raimundo, que ela está responsável pela recuperação da Quercus, então andamos a fazer a recuperação de linhas de água em espaço urbano. E entretanto já aproveitamos. Nós temos outro fenómeno que se chama inundações rápidas e inundações em espaço urbano. E cada vez mais temos que olhar para as ribeiras e as estruturas hidráulicas que passam nas zonas urbanas e fazer essa alteração. E cada vez mais, e nós já colocamos algumas espécies autóctones, nomeadamente o freixo e outras espécies, para tentar segurar um pouco as margens e tentar ocupar o espaço e fazer esse sobreamento. Já também temos aqui a tentar fazer um esforço para a voltar a tentar recuperar as galerias ripícolas que nós tínhamos com as nossas espécies e não com tentar substituir e criar aqui algum tampão, só que não é fácil. Não é fácil porque trabalhar em espaço urbano, e uma coisa é trabalhar em leitos, em fora já do espaço urbano, em zonas agrícolas ou zonas florestais com ocupação, e outra coisa é estarmos a trabalhar em estruturas urbanas em que eu tenho valetas e valas e sistemas pluviais e caminhar para ribeiros completamente degradados. E aí é muito mais complicado, quer de ceder, quer de gerir, quer de manter, e se torna outro desafio. E a ancoragem e a recuperação dessas linhas de água torna-se outro desafio que temos estado a abraçar porque cada vez mais somos assolados por picos de precipitação e isso depois causa-nos muitos problemas com as inundações rápidas em meio urbano. E já estamos a tentar também já a essa matéria tentar já ir um bocadinho de encontro à recuperação das galerias ripícolas em espaço urbano. Mas o município reconhece isso como uma mais-valia e não como um custo insuportável que não podem fazer nada. Sim, nós estamos a tentar intervir no planeamento. Nós, Proteção Civil, entramos nos vários pilares e a nossa perspectiva é ir já montante, tentar criar já uma estratégia de prevenção e precaução. Basicamente é tentar recuperar para depois não termos mais tarde o risco. Basicamente andamos aqui um pouquinho a tentar antecipar-nos, mas que acaba por não ser fácil
porque depois estamos a trabalhar em espaços privados, de acesso privado, com construções, tudo o que posso imaginar, construções legais ou ilegais em linhas de água, que é extremamente complicado gerir isto. E a nível de intervenção e a nível de planeamento, torna-se muito complicado e às vezes explicar a próprias pessoas o que podem ou o que não podem fazer nas próprias linhas de água que têm atrás da casa. E depois, e aqui depois é o negativo, que as pessoas depois gostam de ter as coisas, mas depois esquecem-se que estão no risco, ou podem estar expostas ao risco. E aqui é este trabalho. Estamos a tentar gradualmente ir eliminando. É mais uma batalha que vamos ter que ter para a frente. Mas é excelente, ou seja, com todas as dificuldades, e ainda muito por fazer, não é? Porque se vocês baixarem os braços, o Jacinto que mostraram agora ausente naquela imagem, ele volta para lá no instante. Não é? A continuidade acho que é crucial, e vocês também nisso já perceberam muito bem, já estão a fazer um trabalho fantástico nessa lógica. Mas é importante perceber que as dificuldades existem tanto para vocês como para os municípios que dizem que não fazem porque é difícil, não é? Vocês não estão Sim. numa situação super fácil e por isso é que estão a trabalhar com as invasoras. Vocês têm muitos desafios na mesma, foram encontrando formas de, mesmo perante todas essas tarefas e incumbências que os outros municípios também têm, vocês estão de facto a fazer um trabalho diferenciador e numa área que, quando nós olhamos para o mapa das exóticas, vocês são mesmo o hotspot aqui da região, não é? E se calhar por isso é que também vocês têm começaram a mais fazer esse ponto sensíveis. de biossegurança, Estamos muito mais sensíveis. têm noção que ainda têm muito trabalho a fazer na biossegurança, não é? Ou seja, em termos, Sim. por exemplo, das estações e mesmo a parte no centro de alto rendimento, o que é que vocês acham que ainda há por fazer? Não baixaram os braços, pois não têm noção que há caminho ainda a fazer. Sim. Nós temos esse caminho e ainda temos muito mais para fazer. Só a questão da qualidade da água e a temperatura já nos vai influenciar nas invasoras. Só a questão de estarmos com o cuidado de estarmos a injetar água do rio direto dentro do centro náutico para tentar... Só a questão da qualidade da água e do controle já da qualidade da água já nos está a permitir começarmos a ter outra apora na questão da gestão. O que significa que temos de estar a trabalhar em várias áreas e nós, para controlar, temos de estar a mexer noutras variáveis para nos darem algum conforto para no combate não termos tanto, o que significa que estamos a tentar trabalhar na qualidade da água, estamos a tentar na oxigenação, pronto, já aqui noutras áreas um bocadinho mais já duras no âmbito, sim. E depois temos outra questão, que nós temos uma zona da Rosal e Sapão, e trabalhamos aqui na área da saúde e da questão do mosquito e tudo o que está envolvido à questão das doenças, e aí temos outro na área da saúde e temos um grande apoio na área da medicina, e a nossa delegada de saúde faz esse controle, e é um apoio que nós temos, porque a questão do mosquito e a questão das águas estagnadas e da fraca qualidade da água, destas massas de água, vão-nos causando outros problemas, o que significa que quanto mais a água for de melhor qualidade, a regeneração, a injeção de água, acabamos por começar aqui contra outros tipos de fatores, porque depois é sempre uma bola de neve. Quanto mais os fatores forem alterados, pior é. Exatamente. Por isso, é não Qual é parar. que foi a reação, qual é que costuma ser a reação dos desportistas quando chegam ao CAR e têm que limpar as suas embarcações? Por acaso foi que isso Deixa-me só fazer aqui um parênteses para alertar que coloquei no link para validação das presenças, por isso preencham, por favor. Quem precisar de certificar. Desculpa, Helder. Por acaso foi castiço. O meu filho esteve em Inglaterra, então há um colégio inglês que esteve cá de canoagem. E, entretanto, foi castiço curioso que nós tivemos a brincar com eles e obrigámos a desinfetar os equipamentos todos. E eles acharam extremamente inteligente, porque eles percorrem o mundo inteiro nos vários centros de alto rendimento, desde Inglaterra, Espanha, Finlândia, Noruega, e eles foi a primeira vez que tiveram contacto com aquela estrutura. A sério?
A sério. Não, por acaso foi castiço, porque eles pensavam que aquilo era para lavar, porque nós temos, em cada hangar, temos para lavagem normal das embarcações. Eles não tinham bem noção da questão da desinfecção. Aquilo não é uma lavagem, é uma desinfecção. E eles não tinham, e isso não acontece em outros. Eu tive, por acaso, estive a falar com eles, e a seleção de Inglaterra não tinha essa noção da questão da esterilização e da limpeza. E eles também têm. Nós estivemos na Holanda, ano passado estive na Holanda, e eles também já têm, o Centro Náutico da Holanda também já está com essa iniciativa da questão da biossegurança. Há muitos, e é verdade que, pela minha noção, quem está mesmo à frente nisto é a Nova Zelândia, a Austrália, as ilhas grandes do mundo, que também têm mais a perder. Mas eu acho que, Sim, por exemplo, na Irlanda já há vários sítios que a já começam biossegurança a já é despertar, sim. mais rotineira. Sim. Mas é Mais verdade para os trabalhos mecânicos, para a limpeza. Estão mais rotinados na gestão da limpeza, por exemplo, em espaço agrícola, a gestão das linhas de água, do enxugue no espaço agrícola. Eles estão mais rotinados às limpezas dos rios e das valas para o uso agrícola, porque depois também isto vai entrar e vai prejudicar a questão da agricultura e a questão de algumas espécies agrícolas de produção. E aí eles já estão mais rotinados. Na competição não é tão normal. Não tinha essa ideia, mas pelo pouco contacto que tenho tido com as federações, tenho essa sensação. o vosso próximo passo é passar para o meio agrícola, como se já não tivessem suficiente para fazer. Mas que a maior parte das pessoas nem nunca acho eu, na maior parte das pessoas em Portugal, por isto não fazer muito parte da nossa cultura e dos nossos hábitos e boas práticas, a maior parte das pessoas nem nunca pensou, se calhar, que as espécies viajam connosco, não é? Sim, Agora, sim, tu estás a falar de alta competição e porque tem o CAR, sim. mas nos tratores agrícolas, nos corta-relvas, nas motorroçadoras, nas nossas botas e sapatos, agarrada à nossa roupa, as espécies usam-nos. E quando não temos noção disso, não limpamos, não desinfetamos, e elas vão mesmo de uns campos agrícolas para os outros agarrados aos tratores, de uns relvados para os outros agarrados às corta-relvas, de uns frigoríficos para os outros agarrados aos nossos sapatos. E todos nós devíamos ter noções mínimas de biossegurança, ou se quiserem simplificar, limpeza e desinfecção. Que isso Sim. depois sai-nos muito caro. Não ter isso sai-nos muito caro. Eu, por acaso, já tentei ver, e na minha comunidade agrícola, tenho uma comunidade agrícola muito forte, e tenho explorações agrícolas de produção de arroz, que fazem produção de arroz em Monte Moro Velho, mas também fazem produção de arroz em Aveiro. De onde é que terá vindo a vossa Ludvígia? Pois não sei. E temos esta transumância de equipamentos e de culturas. E aqui é no âmbito do arrozal, e isto acontece, nós temos explorações agrícolas localizadas em Montemor e a propriedade de Montemor, mas tem também terrenos e propriedades em Aveiro, na questão da produção do arroz, E nesta não há uns matéria. que também têm no Sétima, de Sim, Águeda, sim. onde também há Ludvígia. Sim. Nós aqui, basicamente, como a nossa variedade de arroz é muito específica, aquela é o Carolino, só Aveiro e Benavente é que temos, onde só há 3 zonas do país, por isso aqui nós já Montemor já estica um bocadinho até Aveiro, porque os nossos produtores vão até Aveiro já. Queria ver se eles não iam até lá abaixo a Benavente, mas espero bem que não. É incrível, as espécies viajam mesmo connosco. Sim, Quem é que sim. aqui dos presentes já ouviu falar de biossegurança e tem no dia a dia boas práticas de limpeza e desinfecção para não transportar espécies? Ponham lá as mãozinhas no ar, que eu quero ver mais mãozinhas do ar do que quando vi da Podem luz. escrever no chat, que eu acho que só está uma pergunta para trás no chat. Então, Tem a no ver chat. com. Eu faço limpeza e desinfecção para garantir que não levo comigo e com as minhas ferramentas espécies. Olha, ainda esta semana, uma menina que está aqui me estava a dizer que no jardim ao pé de casa dela agora há uma coisa que pica no meio da relva, que eu também já encontrei noutros relvados. Sabem como é que ela veio, com a certeza? Com corta-relva de uma empresa que faz serviço em vários sítios. Portanto, é mesmo uma questão que nós, ao não nos focarmos nela, temos facilitado muitas dispersão de espécies que não queremos e que nos causam problemas. Estava aqui uma pergunta por responder, que eu não sei se sabes responder, que pergunta a Marta Martins se o Rio Velho é monitorizado no Conselho de Coimbra. O Rio Velho é o periférico direito, é a vala que vem de Coimbra para São Martinho, São Martinho de Árvore.
nós temos em Tentugal, eu confino com Coimbra em Tentugal, e nós, pela comunidade internacional de cima, as equipas têm subido o periférico direito e têm entrado no território de Coimbra e têm feito alguma vigilância também acima do periférico direito. Porque nós temos no limite de concelhos, Tentugal, São Martinho, temos umas barreiras para ver se conseguimos fazer a contenção, e já fizemos esse percurso e com as equipas de cima, e já o colega da Câmara de Coimbra também já lá esteve, e fizemos de vez em quando, julgo que eles também já fazem uma monitorização dessa zona. Aliás, aqui em Coimbra foi detectado, aqui no Rio Mondego, na cidade de Jacinto de Água, e Alternatéria filexoroides, que acho que vocês ainda não têm, mas que é pior que a Não lupinha, caçam. se for preciso. E que Eu o prefiro estar município na de ignorância, Coimbra, não quero saber. o município de Coimbra e a CIME têm feito monitorizações aqui na parte do rio, na cidade, para remover e até ver, acho que conseguiram eliminar as duas, ou pelo menos dos 2 últimos meses que eu monitorizei, não as encontrei, mas já Assim, estão aqui a aparecer. eu julgo que houve uma intervenção, até foi com a Anfíbio, julgo que houve uma intervenção conjunta entre a CIM e a Câmara de Coimbra no âmbito da zona de cima do Açude Ponte de Coimbra, que andaram ali julgo eu, junto à zona onde têm as embarcações da canoagem e do remo, ali na zona onde fazem o queimódromo. Mesmo na zona mais abaixo também. O Jacinto de Água estava ao pé do edifício da APA. Então estava cá abaixo estava ao pé das comportas. Então, se for assim, estava junto e tinha tanto Jacinto de Água às como comportas da Ponte Alternatéria. Eu lembro Sabemos porque na que tem. altura acho que me pediram umas barreiras e acho que foi assim que ela andou com a embarcação. E ela esteve em Coimbra a fazer uma intervenção ali junto a essa zona do queimódromo, e aquela zona ali junto ao Espaço Verde. E isso agora já me lembro disso da APA, porque nós temos ali uma entrada da água para o canal, que fica mesmo ao pé da entrada do edifício dos Mirandas da Agência Portuguesa do Ambiente, e aquilo fica ali a entrada, e acho que eles também lá andaram, porque a Agência Portuguesa do Ambiente, o engenheiro Alberto, e falou-me qualquer coisa disso, junto à entrada da água para o canal de irrigação do Vale. É assustador. Sim. Ok, chegamos à nossa hora, já ultrapassamos a hora. Nós dizemos sempre que é das 9 às 10, mas depois vamos estendendo um bocadinho. Eu acho que conseguiste responder às perguntas todas. Eu vou fazer uma última pergunta, se me permitem. Eu sei que estão aqui várias pessoas de outros municípios. Felizmente estão aqui várias pessoas de outros municípios que também são muito bons exemplos, mas acho que também são pessoas de municípios que ainda acham que não são capazes. Que conselho é que tu davas? Não desistir. Persistência. Não merece a pena desistir. E não é para resolver, temos que resolver. Não, é uma missão. Nós temos que encarar sempre este fenómeno como uma missão. E se nós não encararmos isto como uma missão e uma tarefa que é para executar, se desistirmos, não vale a pena, perdemos a luta. E aqui a luta é todos os dias. É aquilo que nós passamos na floresta, é aquilo que nós passamos com as estações florestais, é aquilo que nós passamos nos edifícios. Temos que manter a persistência, não podemos largar a toalha, temos que manter sempre a persistência e não desistir. E aqui às vezes temos dias bons, temos dias maus, temos dias complicados, temos mil e uma coisas para fazer, mas aqui o objetivo é levar a luta para o final, porque senão ela ganha-nos, e isso não podemos deixar. É mesmo ir para a frente sempre, nunca desistir. É exatamente isso. Persistência é parte muito significativa do segredo do sucesso. E aqui outra questão que nós temos, e aqui é fundamental, é a sensibilização que nós tivemos. Por exemplo, eu tenho essa sorte de o meu Presidente de Câmara ser sensível a esta matéria. E aí temos que ter também sempre, se não tivermos a sensibilização dos nossos autarcas e a necessidade e sensibilizarmos, nós não temos, as ferramentas ainda são mais curtas. É fundamental nós trazermos a nós, e aqui o Sr. Presidente da Câmara de Montemor sempre me permitiu
intervir e foi. Tivemos sempre essa mais-valia de que sempre tivemos o meu presidente e a minha equipa sempre do lado da solução e foi. E permitiu-nos criar e inventar. Tínhamos o Noel, que era um excelente elemento. Aqui um barulho qualquer. Agora fomos à Corre! É que ligou o microfone. a irmã. Ai, agora não sou capaz de encontrar. Já encontrei. Sem dúvida. Portanto, quem não tem a sorte de ter um presidente sensível a estas temáticas tem que o sensibilizar. Não, mas foi. A primeira vez que nós, o meu presidente, fomos a Lisboa foi em 2013, 2014, onde nos temos como Ministro do Ambiente e ele nem sequer sonhava que existia. E nós, na altura, já estávamos, porque já andávamos com a gestão do Centro Náutico e muito da experiência que nós começamos a adquirir da gestão de aquáticas foi um bocadinho pela gestão do Centro Náutico e a questão da gestão do equipamento, com outras variedades de espécies, e aqui foi. E a partir daí foi a sensibilização e por acaso foi assustador como é que nós arrancamos daqui da região centro e vamos a Lisboa e não é fácil. Não é fácil. E ele sentiu essa incapacidade e foi a partir daí que ele também não baixou os braços. Não baixou os braços e fomos basicamente a todas. Nós conseguimos ir, vamos e estaremos. E é um pouco por aí. E quem já é território e quem quer promover o território, não podemos ter isto se nós quisermos desenvolver agricultura, se quisermos ter qualidade de vida, se quisermos ter um manancial de coisas que queremos que a nossa população, ou que os nossos visitantes, ou que o nosso meio ambiente esteja em condições, temos que ir à luta. Não, é impossível deixar-nos à margem. Não podemos ficar à margem. É mesmo isso. Ok. Então, temos que dar o TPC? Não, eu acho que vou só deixar o anúncio da próxima sessão, que será em junho, e que será sobre o Live Cook Cortadéria com a Hélia, no dia 18 de junho. Portanto, será também interessante e deixa a publicidade. Mas espera, deixa-me dar o TPC. Precisamos de ajuda para detectar esta galha que eu acabei de pôr aqui no chat. Se a virem, cliquem lá, por favor. Nós, nesta altura, já houve 2 sessões sobre o controle biológico de Pitylogaster, Acacia longifoliae, a nossa vizinha formadora de galhas na Acácia de espigas. E nesta altura do ano elas estão muito visíveis, porque estão assim, até mais rosadinhas, avermelhadinhas. Estão na altura em que as vizinhas começam a sair, assim, o pico maior de saída. E portanto nós precisamos dos vossos olhos atentos e depois registem, que as virem, que as registem no iNaturalist. Portanto, basta instalar a aplicação, que é grátis, e tirar uma fotografia. E nós agradecemos muito, nós não conseguimos chegar a todos os sítios onde ela está a chegar. Portanto, agradecemos muito o vosso olhar atento. Pode ser? Podemos contar com vocês? Dá-me autorização para comprar os manatins. Não há manatins para ninguém! É melhor parar a gravação, ela diz, vai dar disparate. Parar a gravação. Muito boa noite a todos, muito obrigada. Nós, durante as próximas semanas, tentaremos resolver as questões pendentes com os certificados. Obrigada.